Então tá. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a nossa sétima aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D, que é do IMPA. Então, hoje estamos aqui no dia 9, né, de maio. A gente vai ter esse assignment sobre visualização, né, como que a gente pode carregar um dataset, aqui, mais especificamente ChipNet, visualizar esses dados lá no PyTorch 3D. Mas antes disso, a gente vai fazer a correção da última tarefa que ficou, que foi, na verdade, essa aqui, do dia 27, né, de abril, sobre redes convolucionais. Tá? Então, pegando já aqui o notebook, a primeira tarefa que a gente tinha, a primeira questão mesmo aqui era uma preparação, na verdade, para o treinamento que a gente quer fazer mais à frente, para treinar uma rede convolucional em cima do Fashion MNIST, né? Aquele dataset que tem 10 classes de objetos de moda, né? De roupa, vestuário. E, então, a sugestão aqui, né, é começar a criar uma divisão, né, em treinamento, na verdade, assim, treinamento e validação e a parte de teste e os respectivos data loaders, né? Então, essa parte inicial do código já estava disponível para vocês, né? A transformação que você tem que aplicar no dataset para normalizar os dados. E essa função aqui, Fashion MNIST, que você pode utilizar para fazer download dos dados, né? E tinha também essa parte aqui de visualização, que a gente podia ter uma ideia do tipo de dado que tem lá, né? Que é uma imagem bem pequena até, né? 28 por 28, a gente vai treinar uma rede que não precisa ser grande para não exigir muito aqui nessa primeira experiência, né? Com redes convolucionais. Então, a ideia é o seguinte, usando essa mesma função aqui, né, Fashion MNIST, ela tem um argumento aqui, que é train, que é um booleano, né? Quando você passa como true, ele vai fazer download dos dados de treinamento. E quando você passa false, ele faz o download dos dados de teste. Então, esse dataset ele tem 70 mil imagens, e ele está dividido como 60 mil para treinamento e 10 mil para teste, tá? Então, o mínimo que você tinha que fazer, o mínimo que, na verdade, assim, vou treinar um classificador em cima dele, né? O mínimo que você poderia fazer seria justamente ter essas duas divisões aqui do conjunto de dados, mas a gente solicitou também que você fizesse uma terceira divisão, que é esse conjunto de validação, que aí você teria que fazer manualmente em cima do dado de teste, ou desculpa, de treinamento, que é o maior, né? E a proporção sugerida foi, desses 60 mil, você iria manter 55 mil como dados de treinamento e 5 mil como dados de validação. A gente vai ver como é que a gente vai usar esse dado mais à frente ali, tá? Então, rodando isso aqui, você ia fazer esse download dos dados e essa divisão aqui, eu fiquei com 3 variáveis, né? Essa Fashion Train, Fashion Val e Fashion Test, né? Treinamento, validação e teste. Daí, para criar os data loaders, né, e atender o pedido final da primeira questão, se define um tamanho aqui, né, do agrupamento, né, de dados que você vai ter, né, esse batch size. E aqui acho que é essa primeira vez trabalhando com uma rede de dados mesmo, né, a gente estava trabalhando com redes de coordenadas. Então, com esse batch size, o que o data loader vai fazer ele vai agrupar, né, cada instância do nosso dado é uma imagem de 28 por 28, dessa vez, né? Então, a gente tem aí 28 vezes 28 pixels, né, por imagem, só que a gente vai juntar, no caso aqui, 64 imagens para treinar de uma vez, né, por cada passagem ali de atualização com um gradiente descendente estocástico, tá? E aí, então, eu tenho aqui os data loaders de treinamento, de validação e de teste, e a gente termina de atender a primeira questão. Aí vem aqui a segunda, que sugere que você visualize, né, os dados. É sempre importante você fazer essa etapa quando você tem alguma tarefa, né, para você entender com o que você está lidando ali, né? Não só em termos de dimensões, mas, né, o tamanho do dataset, balanceamento do dataset, na natureza dos dados, tem alguma coisa que você acha que
pode ser problemático, que você vai ter que tratar, etc. Então, já tinha fornecido essa função aqui, né, show, para você utilizar para visualizar o dado. E você tinha que observar que esse data loader, né, tanto qualquer um deles aqui, né, vai te fornecer uma tupla, né, duas variáveis ali. Uma delas é a imagem, de fato, né, que você vai usar depois lá no modelo, na rede e tal. E a segunda, que eu estou ignorando aqui, é um rótulo, né? Então, esse dataset foi preparado com um problema de classificação. Todas essas imagens, elas têm um rótulo dizendo qual que é a classe dela, né? E, assim, não é um rótulo em texto, né? Um rótulo numérico, porque é isso que a gente vai poder utilizar para calcular a nossa função de perda depois, né? Mas, assim, existe um mapeamento ali único, uma objeção desse número com o texto mesmo, né? Então, sei lá, 0 representa ali camisetas, aí tem um outro número para representar calçados e assim vai. Então, usando essa função show, você poderia pegar as imagens aqui, pode ignorar os labels e simplesmente mostrar as imagens. Por padrão aqui, o número de colunas de linhas é 8, né? E ela vai fazer uma imagem quadrada, então vai ter aqui 8 por 8, 64. Exatamente um batch, né? Que a gente queria trabalhar. E dá para ter uma ideia aqui do tipo de dado que a gente está olhando e vai querer classificar, né? Aí uma outra coisa que é interessante fazer era observar, ver realmente o tamanho do dado. Então eu já falei aqui para vocês que tinha 70 mil e tal, não sei o quê, mas aqui a gente consegue realmente pedir o tamanho de cada uma desses datasets e ver que o treinamento tem 55 mil, validação 5 mil e o teste 10 mil. Aí uma outra coisa interessante de se fazer é olhar a distribuição do dado dentre as classes disponíveis, né? E aí aqui eu estou usando a variável fashion data, que ela tem o dado completo, né? Na verdade, talvez ela tenha o dado de treinamento mais validação, isso. Então ela veio daqui, ela tem o dado de treinamento mais validação, então seriam 60 mil imagens. E aí dessas 60 mil, dividido aqui em 10 classes, você vê que está perfeitamente balanceado, né? Tem 6 mil imagens para cada classe. Eu acho que está até melhor balanceado que o início original mesmo, que tinha, que é bem balanceado, mas assim, tem uns números variáveis, né? Sei lá, 5.502 para um, 5.480 para outro, uma coisa assim. Isso aqui realmente está perfeitamente balanceado. E tanto o de treinamento quanto de teste, né? E aí vem a terceira questão, que é para a gente realmente projetar uma rede convolucional para resolver esse problema de classificação. E aí a rede que eu dei como template assim para vocês foi essa Fashion CNN, e ela tinha apenas uma camada aqui convolucional, né? Eu adicionei aqui mais uma, e aí repare o seguinte, né? Nessa primeira aqui está entrando como canal 1, porque as imagens que a gente está trabalhando elas estão em escala de cinza, então ela tem apenas um canal de cor, né? Mas a gente aprende 16 mapas de features diferentes ali, né? 16 filtros de tamanho 3x3 a partir desse único filtro ali inicial da imagem, né? Depois a gente faz normalização ali, né, por batch dentro de cada canal desse, né? Por isso que tem 16 aqui. Passa a não linearidade e faz aquele max pooling, né? Que a gente viu que vai contribuir para a gente ter robustez da mudança de escala, né? No na nossa rede. Então a gente vai reduzir a dimensionalidade ali, no caso aqui pela metade, né? Com o kernel size 2, tomando a cada 4 pixels ali, a gente toma o maior valor, né? Esse é um pooling, max pool.
E eu adicionei uma segunda camada convolucional aqui, né, para vocês verem como é que você poderia fazer, você poderia botar dois, três, enfim. Mas a ideia é que o que é importante você prestar atenção é que você vai adicionar mais uma, você vai ter como entrada aqui não mais o número um, mas a quantidade de filtros que saiu aqui da sua primeira, né? Então entrou aqui 16, estou aumentando aqui, estou aprendendo mais filtros ainda, 32 filtros aqui. Também filtros 3x3, e aí na hora de fazer a normalização aqui, em cima dos 32 filtros que eu estou aprendendo, tá? E mantive o resto inalterado. E aí, se você for adicionando mais camadas aqui também, à medida que vai diminuindo a dimensionalidade aqui, você tem que prestar atenção aqui também na camada linear, na quantidade de features que você vai ter, né? Então, no template que eu passei era tipo 16 vezes 13 vezes 13, e aí agora aumentou para 32, né? 32 canais que a gente vai ter ali, né? De features que estão sendo aprendidas, né? De filtros. E a imagem reduziu para 5x5, então 5 vezes 5, que é o total de pixels. E a gente tem aqui a linearização desses dados. E mantém inalterada aqui a saída, porque a gente tem 10 classes, né? A gente quer ter um score que sirva para classificação, né? Que a gente possa olhar para aquele valor e falar, beleza, então ele atinge um máximo aqui, né? Um maior valor no determinado número, sei lá, de repente 5, então eu vou utilizar essa classe, vou dizer que esse dado pertence à classe número 5, né? E aí aqui no forward, né, que você define como que o dado vai passar aqui pela sua rede, então ele passa pela primeira camada convolucional, aí a gente tem uma resposta que entra na segunda camada convolucional, daí a gente lineariza esse dado, e aí presta atenção que a gente não está linearizando completamente o dado inteiro, não vai virar uma única, né, um tensor que tem uma única dimensão, porque a gente mantém as imagens separadas, né? Então, essa primeira dimensão aqui é o total de imagens, né, no batch, né, no nosso caso aqui 64. Aí cada uma dessas 64 imagens, sim, a gente quer que seja linearizada. E depois a gente passa aqui pela camada totalmente conectada, né? FC de Fully Connected. E aí retorna. Então, você podia brincar um pouco ali com a arquitetura da rede, e depois a gente ia fazer o treinamento. Então, já sugeri aqui uma função de perda, que seria essa cross entropy loss. Está aqui. Já tinha uma sugestão também aqui de learning rate e tal, que você podia investigar também ao longo do treinamento. E o loop para fazer o treinamento, que você, na verdade, eu sugeri aqui, né, mas você tinha que escrever essa linha, né, e a learning rate também. E aí, o loop de treinamento já está habituado a escrever, né? Então, tem um número aqui total de épocas, que a gente vai manter aqui fora, né? Esse loop aqui é simplesmente para poder usar essa função aqui do TQDM para você ter um acompanhamento, mas não é obrigatório, você podia fazer o acompanhamento com prints, por exemplo. E aqui eu tenho o data load de treinamento, vou recebendo o batch de imagens, o batch de labels, né? A gente passa tudo aqui para a GPU, passa o batch de imagens pelo modelo, tem a predição dos labels, faço aqui a comparação, né, dessa predição de labels com o ground truth, né, o que veio do dado realmente, e a nossa função de perda aqui está sendo aquela cross entropy loss, e aí a gente vai poder atualizar aqui, né, no Backpropagation, fazer a atualização, calcular os gradientes e depois fazer a atualização aqui com o otimizador, que tem os parâmetros da nossa rede, né? Aqui no otimizador foi criado com os parâmetros do modelo, tá? E aí o que eu adicionei aqui a mais são coisas para ir salvando esses valores de erro para a gente poder plotar depois no gráfico, para a gente poder acompanhar como é que as coisas estão evoluindo, né? Então, eu criei aqui esse dicionário, né? Que tem aqui uma chave chamada treinamento e uma outra de validação, e os valores serão listas aqui que vão acumulando
o erro, né. Então aqui eu eu estou pegando o erro de treinamento e eu também vou pegar aqui o erro de validação e eu vou adicionar eles aqui dentro daquele dicionário. Estou simplesmente armazenando eles, tá. Então, o erro de validação, ele é calculado, né, já adiantando aqui algumas coisas que vão ser pedidas, depois ia ser pedido para você integrar essas coisas. O erro de validação é calculado em cima do conjunto, né, de validação. Então, você vê que aqui tem o data loader val. E qual que é a importância disso, né? A gente quer fazer o treinamento do nosso modelo em cima desse conjunto de treinamento, mas a gente quer que o modelo generalize, né? Que ele, assim, a gente supõe que o nosso conjunto de treinamento ele tem uma boa, ele é uma boa amostra, né? Dos dados que a gente deseja classificar, dos dados que a gente deseja aplicar, né? O nosso modelo para resolver algum problema. E a gente quer que o nosso modelo ele seja capaz de generalizar, ele seja treinado em cima dessa amostra, que deve ser significativa da distribuição desses dados. E quando ele ver novos, né, quando ele for submetido à avaliação de novos dados que ele nunca viu durante o treinamento, que ele seja capaz de fazer uma classificação correta deles, né? E para isso, assim, você poderia ter apenas um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. Só que à medida que você treina, aí você vê o erro no teste, e aí você ajusta o modelo, você pode, assim, estar inserindo um certo ruído ali, né, da sua intenção mesmo de querer fazer melhorar o valor, né, melhorar a performance do seu modelo no conjunto de teste a partir dos valores que você está vendo ali, né, depois que ele está treinado. Então, uma forma de você se proteger um pouco contra isso, né, e evitar, isso pode gerar overfitting, né, evitar essa parte e garantir que você está tendo um modelo que realmente não teve contato com os dados, não teve influência, né, dos dados de treinamento de teste e vai generalizar bem, é você ter um terceiro conjunto, esse conjunto de validação, que aí sim, você faz as avaliações aqui, a gente vai poder acompanhar as duas perdas. A gente pode utilizar isso como, né, o conjunto de validação e como que a função de perda está descendo nele, assim, como um certo critério até de escolha para o nosso modelo, vou mostrar ali mais à frente. E depois eu simplesmente aplico no conjunto de teste e confirmo ou não, né? Vejo aí que qual que é o desempenho do meu modelo em cima daqueles dados, né? Então, aqui como a nossa rede é pequena, o conjunto de dados é pequeno, eu estou fazendo essa avaliação em todas as épocas, né? Mas se tiver um conjunto de dados grande, uma rede grande, que vai demorar, você vai querer fazer isso a cada, sei lá, N, né? Cada 10, cada 100, cada 1000 épocas, depende do que você está treinando, né? Aí, à medida que foi treinando aqui, ó, você vê. Deixa eu pegar bem do começo. Então, aqui já no começo, pegou bem até, né? Por causa da particularidade do nosso dado aqui. Já começa aqui com uma acurácia de 83%. Você vê que a função de perda no treinamento está aqui como 0,55 e ela na validação está como 0,46, né? E aí não se usa aqui, né, que a perda na validação ela parece menor, né, numericamente, mas a gente também tem menos dados aqui, né? Ainda que a gente esteja dividindo, né, pela quantidade total de dados, à medida que você vai aumentando a quantidade de dados, esse número se torna mais confiável. E aí a gente vai treinando várias épocas, e aí chega um certo ponto aqui, ó, que eu até parei o treinamento, porque o treinamento continua descendo, mas a validação começou a subir, tá? Então aqui já estava um pouco oscilante, ó, com 35 épocas, a gente vê que o treinamento está em 0,1888
aí a validação aqui, o erro está em 0,2877, e aí na próxima, a validação sobe ligeiramente aqui, né? 289, ao invés de 287, mas o treinamento ele continua descendo, tá? E você vê que continua acontecendo isso, né? O treinamento está descendo e a validação aqui está subindo, e até no gráfico aqui, com esses dados que eu fui registrando ao longo do treinamento, a gente consegue ver isso, né? Então, esse comportamento, assim, a tendência é continuar acontecendo isso, né? Quer dizer que a gente está fazendo overfitting, né? Então, o treinamento continua descendo porque o modelo está ali memorizando, né, os dados, está ficando muito bom em classificar aqueles dados especificamente, que ele está sendo submetido ao treinamento, mas você vê que, em termos da distribuição geral, o desempenho está piorando, porque quando ele olha dados novos, né, no caso desse conjunto de validação, está piorando aqui o valor da função de perda, né? Então eu parei o treinamento, a gente poderia até parar um pouquinho antes aqui, né? Em torno de 30 e pouco, como a gente viu lá. E, bom, é isso, uma coisa importante, um conceito novo para prestar atenção, que a gente até comentou na aula teórica, mas como a gente vinha trabalhando com rede de dados, de coordenadas, a gente não estava se preocupando muito com isso, que a gente queria fazer realmente fit no dado. E aí aqui a gente pode olhar a acurácia, né? Também ao longo das iterações e ver como que vai melhorando e depois ela começa a ficar aqui um pouco oscilante, tá até decrescendo um pouquinho aqui, né? A acurácia em cima do conjunto de validação. E o que mais que a gente tem? Assim, aqui a gente vai realmente utilizar o conjunto de teste para medir o desempenho do nosso modelo. E aí a acurácia em cima do conjunto de teste deu aqui 89%, então tá razoável. É claro que esse conjunto de dados aqui, que é um conjunto mais antigo e pequeno, assim, você consegue bater aí 98, 90 e tantos por cento daí com um modelo mais adequado, mas aí você vai precisar realmente ficar modificando ali a estrutura, né, do modelo para chegar nisso. Você consegue encontrar até na internet pessoas que já resolveram esses problemas algumas vezes, né? Mas com isso a gente fecha o loop completo, né, de como que você faz um treinamento de um modelo convolucional, né? Como é que você aprende features a partir de dados ali, né, que são imagens, utilizando um modelo de convolução e usa essas features, né, para fazer classificação, por exemplo, né. E assim, se quiser realmente estudar esse tipo de problema de análise, né, que não é o foco desse curso, a gente está mais voltado para a parte de computação gráfica, né, de síntese de imagem e de entender a parte 3D, mas se quiser entender mais essa parte que é mais explorada no curso de processamento de imagens, aí você vai ver que tem outros tipos de métricas aqui também que você pode usar para avaliar o desempenho do seu modelo, beleza? Aí, bom, essas coisas aqui já foram resolvidas no código que eu mostrei aqui para vocês, né? Adicionar a medida de acurácia e tal, etc. O último extra que ficou é uma tal da matriz de confusão, que é uma matriz que vai, né, para cada assim, ela vai ser o número de classes vezes o número de classes, né, a dimensão dela, né, então 10 por 10 no nosso caso aqui. E aí, para cada classe, você tem o valor, né, você olha na coluna, por exemplo, uma classe número 3, e aí você vai olhando desculpa, você olha nas linhas, por exemplo, a classe número 3, aí você vai olhando nas colunas, ao longo daquela linha, você vai ter o número de objetos que foram classificados na classe 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, idealmente, né, se você tivesse um modelo perfeito, você queria que essa matriz ela fosse uma matriz diagonal, né? Fosse zero fora da diagonal e tivesse exatamente o número de objetos de cada classe, no nosso caso aqui 6.000, ao longo da diagonal, né? Talvez depende, 6.000 se a gente estivesse usando todos os dados lá, vou usar o dado de teste aqui, então seria 1.000, né? Na diagonal. Então, olhando aqui para nossa matriz de confusão, a gente vê que tem uma predominância assim, né, na diagonal aqui. Principalmente algumas classes aqui são bem mais fáceis de classificar, por exemplo, essa classe aqui de índice 1,
e essa aqui de índice 8, né? Essa é quase perfeita, né? Tem 1000 elementos e elas estão batendo aqui 977. Mas tem, assim como essa outra aqui também, né? Mas tem uma classe que ficou mais difícil, que foi mais confundida. Essa classe aqui de índice 6, eu acho, né? 6, 7, 8, 9, isso. Então, a classe de índice 6, ela foi bastante confundida aqui com o índice 0 e o índice 4, né? E um pouquinho aqui também com o índice 2. E eu peguei um códigozinho aqui para a gente dar uma olhada nessa, que classe é essa. Infelizmente desconectou ali, mas deixa eu ver o que eu preciso rodar para a gente testar. Acho que dá para fazer sem treinar as coisas. Então deixa eu rodar rapidinho aqui. Vamos pegar esse. Vamos pegar o dado também. E os data loggers. Ok. Então, com isso, a gente deve conseguir rodar aqui embaixo. E, poxa, infelizmente ele atualizou aqui, né? E eu perdi agora os valores que eu tinha. Bom, a ideia aqui era olhar os elementos dessas classes, né? E ver que eles são realmente parecidos, porque essa classe 6, elas são umas blusas de manga comprida. Deixa eu ver se eu consigo achar alguém que seja da classe 6 mesmo. Por acaso, agora acho que eu não vou conseguir. Tá dando só 9, 5. Então, tinha que ter fixado a semente ali em cima, né? Mas a classe 6, elas são blusas de manga comprida, assim. A classe 0 são camisas de manga curta, né? Então, são camisetas também, né? E a classe 4 são casacos, né? Então, é razoável mesmo, né? Que esse modelo confunda essas três classes. Elas têm alguma similaridade mesmo, né? E uma forma de visualizar essa matriz de confusão também é você utilizar, né, estava sugerido o Seaborn, para gerar um heatmap, e aí você pode visualizar ela assim. Bom, os números são os mesmos que a gente viu ali, né, na matriz, só que você tem essa visualização que é um pouquinho mais bonita, né, colorida e tal, e chama atenção, né, chama bastante atenção aqui na diagonal. Inclusive, chama atenção essa diagonal que está falha aqui, né? Onde está sendo mais confundido aqui. Bom, então esse é o exercício pedido, né? Era o mínimo que vocês tinham que entregar. Tinha a opção de fazer o exercício 2, que eu não vou corrigir por completo. Inclusive, quem ainda quiser fazer, né, como um desafio, é um exercício mais complicado, mas interessante, assim, mais conectado, inclusive, com as coisas em 3D que a gente tem estudado. Eu só vou mostrar uma coisa porque teve alguém que me fez uma pergunta sobre o conjunto de dados, né, desse problema. Então, a ideia era implementar uma versão simplificada desse paper aqui, né, Depth Map Prediction from a Single Image using a Multiscale Deep Network. E aí você precisa, então, ter uma arquitetura desse estilo UNet, né, que você tem a imagem, você vai codificar ela num vetor latente aqui, e depois você vai decodificar ela em uma outra imagem. No caso, a gente quer codificar o RGB e decodificar um mapa de profundidade, né? Uma imagem que para cada pixel ali diz qual que é a profundidade dentro da cena, né? E a sugestão foi utilizar como conjunto de dados esse NYU Depth Dataset V2, que foi usado nesse paper, né? Foi um dos conjuntos de dados utilizados no paper. Se você conseguisse achar um outro conjunto de dados que tivesse interesse, tal, você pode, assim, fique à vontade, mas, enfim, você já sabe que esse aqui foi utilizado aqui, né? E que não é tão grande assim, né? Tem 2,8 GB. Os conjuntos de dados com RGBD podem ser bem grandes, né?
sugeri que usasse esse. Então, quando você vem aqui, tem o link para você fazer o download e é um único arquivo, né, .mat. Ele foi gerado pelo MATLAB, acho que até fala isso na explicação aqui do conjunto de dados. E aí alguém me mandou um e-mail porque estava tendo dificuldade de importar. E, de fato, você não consegue abrir com o PyTorch ou PyTorch 3D arquivos .mat diretamente, tá? Mas, assim, se você pesquisar no Google, né, se pesquisar arquivos.mat no PyTorch, por exemplo, você vai cair nessa discussão aqui, que vai dar uma sugestão de como solucionar esse problema, que eu testei e não funcionou, mas ele indica por que não funciona. Então, esse cara aqui, ele dá essa sugestão de ler com o SciPy, mas talvez por uma questão de versão, não sei, alguém está até reclamando aqui, ó, Matfile 7.3, de fato é essa a versão, ele dá um erro dizendo que precisa, sugerindo que seja utilizada essa biblioteca aqui, né, H5Py e tal, formato. E aí você pode utilizar uma biblioteca para ler esse tipo de arquivo, ou na busca mesmo aí desse tipo de erro, eu encontrei uma outra discussão em que uma pessoa afirmava ter feito uma biblioteca leve para leitura desse tipo de arquivo, e eu testei essa biblioteca e funcionou bem tranquilamente. Assim, funciona do mesmo estilo, né? Tem a mesma interface daquele SciPy, que ela vai ler o dado para um dicionário do Python, né? Então, eu instalei aqui essa Mat73 e fiz a leitura aqui. Ó, você vê que é realmente a mesma interface, né? Ao invés de scipy.io loadmat, estou usando o Mat73 loadmat. E aí, esse matdata aqui vai ser um dicionário que tem todos os dados. E aqui tem o dicionário dos dados, né? Que não é o dicionário do Python, mas a descrição de como é que são os dados. Então, as chaves do dicionário vão ser essas variáveis aqui, né? E a gente poderia até, né, uma coisa que você poderia fazer é até reconstruir um conjunto de dados menor do que esse, porque tem muita coisa aqui que a gente não precisa, né? Esses labels aqui, por exemplo, a gente não precisa. Então, o que é muito importante para resolver esse problema são essas imagens e os mapas de profundidade, né? Uma parte RGBD. E ele está dizendo que quando você lê de imagem, você vai ter a altura, né? A largura, então, a altura por largura por 3, né? 3 canais de cores, por N, que é o número de imagens. E na profundidade você tem a altura vezes a largura vezes N, que é o número de imagens. Então, sabendo disso, você faz a leitura. Eu fiz aqui a transposição para colocar o número de imagens como primeiro argumento, que é geralmente o que a gente vê no PyTorch, né? Você trabalha com o número de bits como a primeira dimensão. Então, estou fazendo essa transposição aqui. E você pode visualizar, né, os dados. Então, aqui eu estou pegando as imagens, o RGB, e aqui a profundidade. Aí você pede para visualizar aqui, por exemplo, o zero, né? São 1.449 imagens aqui, eu quero pegar aqui no índice zero. Está mostrando essa imagem. Se fizer a mesma coisa aqui para a profundidade, você vai encontrar a profundidade dela. Então, você tem um conjunto de dados que está realmente rotulado, né? Tá casando assim a profundidade e o RGB. Dá até para ver aqui na cadeira, essas coisas. Se você quiser ver em escala de cinza, você troca aqui o CMap para Gray, tá? Não vai rodar aqui porque eu teria que rodar de novo com os dados e tal, mas a ideia é essa, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu subi, só para finalizar, eu subi esse conjunto de dados no meu Google Drive. Esse endereço aqui eu peguei aqui do Drive. E esse aqui é o arquivo que você tem quando você baixa lá, né? Você vem aqui, pede para copiar o path, e aí eu colei aqui, tá? Então, com isso, acho que agora vocês têm elementos que estavam em dúvida aí na parte de Portal Dataset para trabalhar
nessa tarefa, quem tiver interesse também, né? Porque ela é uma tarefa extra. E, bom, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente passar para o assignment de hoje? Eu tenho uma dúvida. Diga. Naquela matriz do exercício anterior, quando coloca 5 por 5, eu fico sempre com dúvida quanto você entra na camada linear depois, né? Qual o valor que você vai colocar? Que era 32 vezes 5 por 5, né? Ah, sim. Isso é uma coisa meio chata mesmo. Confesso para você, cadê? Que Então, isso é uma coisa meio chata mesmo, que assim, até dá para você calcular, porque a imagem é 28 por 28. Aí você tem que pegar um, um filtro convolucional 3x3, e aí você vai ver que se você centrar ele, por exemplo, você não consegue centrar ele no primeiro pixel mesmo, lá no canto superior esquerdo, porque não tem borda. E aqui a gente não está fazendo padding. Uma opção é fazer padding. Até existe isso aqui. Eu não sei qual que é o nome exatamente do argumento, mas você pode fazer um padding. Se você fizer o padding correto, que deve ser tipo 1 ou 2 aqui, aí você vai manter a mesma dimensão da imagem, porque você vai, sei lá, completar a imagem com zeros e vai poder colocar o centro do filtro convolucional em cima ali daquele primeiro pixel. Mas, como a gente não está fazendo padding, o centro do primeiro pixel que você consegue usar, na verdade, está deslocado de uma, uma unidade em cima e uma unidade à esquerda, né? Seria o pixel de índice 1 e não de 00. Então, naturalmente, aqui você já está perdendo, você já está saindo de 28 para 26, né? Aqui já está saindo de 28 para 26, porque você vai perder um de cada lado. E aqui, na hora de fazer o pooling, a cada 4 você fica com 1 pixel, né? Então você vai reduzir pela metade, né, nas duas direções. Então ficaria 13. E você vai fazer a mesma conta, por isso que tinha 13 lá antes. Você vai fazer uma conta parecida aqui depois para chegar nesse 5. Mas vou te dizer que esse negócio é meio chato. Assim, eu particularmente não faço as contas assim. Esse aqui eu até fiz porque é simples, é pequeno. Mas quando tem uma rede maior mesmo, tu vou resolver um problema, assim, cara, você joga qualquer número e aí você tenta treinar e vai dar um erro e ele vai te dizer exatamente por que deu o erro. Ele vai falar assim, uma matriz de tamanho tanto não consegue, não é compatível com uma matriz de tamanho outra coisa. Aí você fala, beleza, então esse é o número que eu preciso. Entendeu? Esse é o hack que eu uso. Deixa ele te dizer o tamanho. Beleza, obrigado, esclareceu. Mais alguma pergunta? Tem uma dúvida, Oi. assim, eu tava rodando tentando rodar essa parte de algoritmo aí, né, para fazer assim, o extra, né, com os dados, o profundidade, só que tava rodando minha máquina local. Só que teve um problema de memória. Tava gastando, não tinha memória suficiente para rodar aqui na minha máquina local. Tipo, aí eu gostaria de saber, tipo, Calma. Você não teve memória para carregar o dado ou para rodar o treinamento? para rodar o treinamento. Tá. Aí, Para tipo, rodar o eu gostaria de treinamento, saber. eu sugiro você diminuir o tamanho do batch, Aí isso não sei, entendeu? entendeu? Sim, sim. Mas se ainda assim ficar problemático, eu sugiro você redimensionar a imagem. Eu não sei qual quanto de memória você tem, mas você pode redimensionar essas imagens para trabalhar, porque elas são 400 por, acho que é 640 por 480, né? Você pode redimensionar elas para metade disso. Porque se você dividir por 2, né, cada dimensão, você já está diminuindo em 4 a quantidade de memória que você precisa, né? Sim, sim. Tipo, eu poderia, por exemplo, pegar um trecho assim, tipo, dividir a imagem em 4 e colocar lá, por exemplo. Cara, você pode, mas é porque isso aí é melhor você. Eu acho que é melhor você diminuir o tamanho do batch do que fazer isso.
isso é meio que equivalente, né? Você está diminuindo o dado por vez que está entrando. Só que no caso de uma rede de dado, eu acho que é mais importante você ter o dado completo, ainda que você use menos dados por momento de avaliação, do que você dividir ele assim, né? Se fosse uma rede de coordenada, eu trabalho dividindo a imagem em partes, mas trabalho com rede de coordenada, que é o que a gente estava fazendo antes. Justo, justo. Aí, no caso, tem como que eu ia comprimir essa imagem para uma imagem menor? Tipo, poder usar aqui. Cara, tem transformações, né? Assim como aqui no começo a gente importou um negócio para fazer uma transformação de normalização aqui do Torch Vision, aqui. Nesse Torch Vision Transforms, tem uma transformação lá de redimensionar, que eu não lembro qual que é o nome agora, entendeu? Mas você pode olhar na documentação para fazer. E aí é uma possibilidade de você fazer já na forma de tensor. Eu recomendaria fazer isso, porque, assim, redimensionar não é simplesmente ignorar uns pixels, assim, você vai ter eles se você ignorar uns pixels. Acho que a gente fez um exercício de eles, né? Justo, justo. Isso. Então é melhor você deixar uma transformação que está implementada corretamente mesmo. Olha esse Torch Vision lá, como é que faz. Beleza, eu vou dar uma pesquisada. Acho que vai rodar depois disso. Uhum. Valeu. Nada. Wallace, Diga. uma dúvida aí sobre esse segundo exercício. No artigo lá, ele fala do aumento de dados da cor, né? Aí, multiplicando, ele fala assim, multipliquei globalmente o valor do RGB, sei lá, entre 0,8 e 1,2. Eu fiquei na dúvida dessa conta, porque assim, eu acabei usando a própria biblioteca do lado de saturação, né? Eu escolhi uma modificação só da saturação da cor e botei Aham. esses valores de limiares, mas primeiro eu tentei multiplicar o valor do RGB por 0,8, por exemplo, achando que ia funcionar, mas não fez sentido, né? Então, eu confesso que eu não tenho como te ajudar muito nessa parte, porque eu não me atentei aos detalhes do artigo. Assim, e nem acho que você precisa para ter um resultado que vai nessa direção. A menos que você tenha muito interesse por esse problema mesmo. Você tem que ver essas coisas. Porque esses detalhes do tipo, vamos multiplicar aqui, ou mudar o padrão de cor, alguma coisa desse tipo, é para realmente ter a performance melhor, né? Porque de repente o cara observou que ficava borrado quando não fazia isso, ou que, sei lá, demorava mais a treinar. Mas se você não fizer isso, assim, eu acho que você pode continuar fazendo, construir arquitetura e tal, e você vai ter um mapa de profundidade no final que pode não ser o melhor mapa que você poderia ter, mas eu acho que já cumpre muito bem o ponto desse exercício, assim, de entender a estrutura, né? E aí, se você quiser realmente ir atrás desses 20% aí de performance e tal, aí tem que ler com cuidado o artigo, porque eu não me atentei a esses detalhes lá. Que na verdade, eu acabei que eu só fiz essa opção 2, né? No fundo, eu nem consegui treinar, porque na hora que faz aumento de dados, estoura a memória do Colab, né? E no próprio artigo ele fala que demorou quase 3 dias, né, para treinar, né? Então eu treinei o dado original e me dei por satisfeito pela arquitetura, né? Mas esse Isso. ponto realmente era conceitualmente, que eu não entendi o conceito ainda do Call Augmentation, né? Era mais conceitual, né? Eu tenho que ler lá para ver. Tem algo mais? Tem uma dúvida. Durante a validação, se por acaso o erro de validação começar a aumentar, você interrompe com quebra de código mesmo, ou você poderia mudar um hiperparâmetro para ver se ele abaixa durante o treino mesmo? Mudar o learning rate, por exemplo, nesse momento que a validação aumentar e você conseguir baixar ela de novo, algo assim. Então,
Com o código que tem aqui, não tem muito o que fazer, né? Porque o código não faz essa verificação. Você poderia fazer um if aqui e, sei lá, manter uma janela deslizante, assim, para você olhar que a validação está subindo e fazer esse tipo de coisa. Ajustar a landing rate, dá para fazer isso. Uhum. Eu já vi problemas sendo treinados dessa forma, assim, que segundo alguma coisa que acontecia durante o treinamento, mudava a landing rate ou, enfim, tem outros otimizadores que você pode usar, tipo o Adam, que tem momento e tal. Então, daí é para fazer isso, sim, mas você tem que implementar aqui no código, né? Perfeito. Essa é a lógica. Beleza. Algo mais? Eu tenho uma pergunta que é quase uma meta-pergunta sobre o assignment. Eu fiquei me perguntando qual seria uma boa loss, não a função de perda, mas o valor resultado da função de perda para esse assignment. Ou uma boa precisão, enfim, qualquer coisa. Como você estabelece, tipo, pelo menos uma ideia inicial de qual valor de perda é baixo o suficiente para você estar feliz com a sua arquitetura, ou enfim, qual métrica é boa o suficiente para você estar feliz com a arquitetura? Você simplesmente pega de outro paper, ou tem alguma coisa mais intrínseca que, para um problema geral, você consegue falar, tudo bem, sei lá, se a minha cross entropy loss for abaixo de 0,20, eu estou feliz, alguma coisa assim. Essa, assim, geralmente a loss mesmo, você não presta tanta atenção nisso. Ponto 20, esses números, assim, geralmente eles não são muito significativos. A parte de olhar a acurácia, por exemplo, o recall, outras métricas, elas são mais significativas para ti, entendeu? E aí, nesse caso aqui, a gente está acertando 89% das vezes, 89% dos dados, a gente está dizendo que, assim, a acurácia, ela né, você dizer que é aquela coisa quando ela é de fato, né? Ela está medindo o quanto que você acerta o label, né? É a única coisa que a gente está medindo aqui. Tem até o código aqui da acurácia. Então, é quando o que foi predito realmente bateu aqui com o label e a gente soma. Então, isso é uma forma de ver as coisas, mas dependendo do problema, isso pode não ser a coisa mais importante, assim, porque se você tem um negócio que é desbalanceado, por exemplo, você tem um problema que você sabe que tem uma condição rara, que nem uma doença, né? Uma doença, por exemplo, que é rara, e aí 90, apenas 2% das pessoas no mundo têm essa doença. Cara, se tu fizer um classificador que sempre diz que não tem doença, você tem 98% de acurácia. E não é um classificador bom, entendeu? É um classificador que sempre diz que não tem doença. E aí você nunca vai pegar a pessoa que tem doença realmente. Então tem outras formas de você medir isso aí. Tem outras métricas, mas são essas métricas, quando você está no problema de classificação, por exemplo, são essas métricas que você está interessado. E aí o tipo de coisa que você vai avaliar depende desse problema, depende do balanceamento, depende do que você quer pesar, né? Nesse caso de doença, por exemplo, você não quer deixar passar o doente. Ainda, sei lá, vale mais a pena você fazer mais exames em alguém que não está doente, mas que você tem alguma suspeita, você faz mais exames e no final conclui que tudo bem, você está ok, do que você deixar de fazer um exame em alguém que poderia ter possibilidade de ser descoberta a doença, né? Então, essas outras métricas de classificação, de recall, além de precisão, né, e acurácia, você vai pesar dependendo do problema, e você quer que elas sejam altas, né, mas tem um trade-off entre elas, você vai escolher a mais alta dependendo do teu problema. No nosso caso aqui, a acurácia é suficiente, e para esse assignment, se você conseguir, sei lá, uma acurácia de mais de 90%, está muito bom. Assim, a gente está quase nisso aqui com um modelo bem simples. Mudar alguma coisa aqui no modelo, sobe aí de 90%. Mas dá para chegar nesse modelo, nesse problema aqui, dá para bater 98, 99. Respondi? Respondido. Beleza. Show. Então, vou avançar aqui para o próximo, para a gente
discutir o assignment que tem para agora. Na verdade, eu vou discutir ele a partir da versão que está com vocês. Não, essa aqui está igual, acho. Só tem uma variável diferente. Então, a ideia agora é a gente carregar e visualizar, né, dados 3D, né, de conjuntos de dados, né, conjuntos de dados que tem essas informações geométricas. A primeira tarefa aqui, ela é teórica, assim, né, no sentido de que existe esse conjunto de dados chamado ShapeNet. Deixa eu até abrir aqui esse paper, que inclusive tem muita gente relevante aqui envolvida, né, na construção aqui desse conjunto de dados, nessa publicação desse artigo aqui. Então, já foi falado aqui no curso, por exemplo, do Pat Haran. Não sei se nessa edição a gente já falou aqui do Léo Gibas, mas certamente a gente vai falar dele quando falar da PointNet mais à frente, né? O Funkhauser, enfim, tem uma galera muito importante aqui. Assim como no ImageNet, que era um dataset muito usado aí como benchmark para a parte de visão computacional, de classificação desses problemas de análise, também tinha muita gente importante envolvida, né? E a Lui Fei foi uma dessas pesquisadoras. Então, assim, fazer bons conjuntos de dados é um esforço importante, né? E assim, necessário, né? Para que a gente trabalhe com machine learning, né? Então, a primeira tarefa é ler mesmo esse paper, né? E responder aqui, né? Depois refletir e responder o que você acha, né? Que é a importância e os desafios de se construir, né? Grandes conjuntos de dados, em particular, para a gente poder fazer machine learning em 3D, que é o que a gente está interessado aqui, né? Aí a segunda parte é basicamente rodar coisas aqui, não tem pergunta, mas vai ter uma parte 3 e 4 ainda. Então, a segunda parte a gente já importa aqui o PyTorch 3D, a gente vai importar uma parte que a gente não viu ainda sobre datasets aqui, para poder trabalhar com o ShapeNet. O PyTorch 3D ele tem uma integração já assim, nativa com o ShapeNet. E você vai precisar fazer o download de uns arquivos que tem os mapeamentos de algumas classes, de algumas coisas que são importantes para eu entender no ShapeNet, e também vai precisar fazer o download do próprio dataset. Tá? Então, aqui na página que descreve o assignment, a gente já está disponibilizando um subconjunto desse dataset aqui. Tá? O dataset original, você vai baixar aqui na shapenet.org. Só que para baixar você tem que fazer um cadastro, né? Tem aqui uma parte para você se cadastrar e tal, e eles liberam acesso para você. E não é automático, assim, né? Não é na hora, então pode levar um tempo. E é um dataset muito grande. Então, para evitar problemas com relação a isso, a gente disponibilizou esse subconjunto aqui do ShapeNet, que tem umas 3 classes, eu acho, de umas 3 categorias de objetos 3D, tá? É o suficiente para a gente exercitar aqui. Então, você vai ter que baixar ele lá, subir aí no Drive e tal, se você não estiver fazendo na sua própria máquina. A descrição está aqui, ó. Tudo que eu acabei de falar está aqui. E aí você vai colocar nessa variável aqui, ShapeNetPath, o endereço da pasta, né, para onde você baixou esse subconjunto, né? Então, ela tem essa cara aqui, né? Ó, sncore.v2, essa pasta aqui. Ela realmente tem 3 classes. Tem um JSON aqui dizendo, né? Então, uma das classes é essa mailbox, a outra aqui, e aí tem 94 mailboxes, aí a outra é controle remoto, tem 66 objetos, e a, por último tem máquina de lavar aqui com 169 objetos. E quando você entra aqui, tem um hash, né? Um identificador de cada um desses objetos únicos. E aí você tem imagens aqui, no caso, textura desse objeto. E você tem o próprio modelo aqui que você pode, inclusive, abrir num MeshLab da vida, né? Um software que faça visualização de modelos 3D. Então, tem aqui uma mailbox. Então, esse arquivo aqui é um arquivo que descreve, né? A gente está na última aula teórica, o professor estava falando de formas de você representar a geometria, né? Em particular, representar malhas. Ele tem essa cara aqui nesse objeto, né? É um arquivo que ele tem as coordenadas
né, no espaço 3D ali, né, x, y e z, de vértices, e aí está dizendo que ele tem 2054 vértices, né? Então vai seguir uma lista aqui de vértices desses vértices aqui, até, sei lá, 2060, né? A gente está começando ali na 7ª coordenada. Por aí. E depois coordenadas UV, não tem nenhuma nesse arquivo, poderia ter. Aí ele tem coordenadas de normal e ele tem as faces aqui, né? Então, ela tá naquela categoria que a gente viu que você tem os vértices e você tem índices, né? As faces, elas são índices que te mostram como associar esses vértices, né? Então, sei lá, uma opção seria você ter só aquela sopa de triângulo, né? Você teria, beleza, são esses 3 vértices aqui que vão montar um triângulo, só que é muito redundante, muito ineficiente. Uma outra opção seria essa, que você tem todos os vértices lá em cima, né? E aí a sequência deles já define uma ordem, uma numeração. O obj começa aqui do 1, mas tem outros arquivos que começam de 0. Isso aqui é um tipo de padrão de fazer essas coisas. E aí está dizendo que quando você pegar o vértice que está lá, que tem o índice 1, que tem o índice 2 e que tem o índice 3, você forma um triângulo, né? O que tem 2, 1 e 4 forma outro triângulo, né? E aí aqui no meio poderia ter o que você vai pegar de coordenada de textura, né? Aí não tem nada porque a gente viu que tá 0 lá. E aqui é aquelas coordenadas de normais que a gente tem ali em cima, tá? Então é assim que o objeto é classificado, é representado. E aqui na página tem uma referência para esse arquivo, para essa página aqui do Paul Burke, que fala, né, tem realmente uma descrição se quiser entender como é que o obj é escrito, né? Em versões mais antigas do curso, um dos assignments era fazer leitura e escrita, né? Fazer um parsing de arquivos OFF, que é uma forma mais simples, assim, um outro formato que é mais simples do que o obj. O obj é meio chato de fazer um código para ler mesmo. Mas, enfim, aqui vocês estão vendo como é que né, representar uma forma de representar esses objetos. Essa forma de lista assim, de vértices e lista de índices para formar as faces é uma das formas, talvez seja a forma mais utilizada mesmo para descrever objetos que você vai usar assim em cenas e tal, né, para renderizar. É uma forma, por exemplo, que a gente usava no OpenGL, né, para fazer renderização. Mas outras formas mais sofisticadas lá, que o professor já comentou na última aula, como por exemplo aquela half edge, né, de meia aresta, elas são muito importantes quando você quer fazer processamento da geometria, né, quando você quer obter informações, certas contas de atributos e coisas que você precisa da sua geometria para entender se ela é uma variedade, para entender outras coisas. Aí esse tipo de estrutura é muito relevante. Numa biblioteca assim, de processamento geométrico, você vai encontrar essas estruturas lá e vale a pena você fazer isso, né? Mas aqui só para visualização, isso aqui é suficiente para gente. E tá, então você vai baixar esse subconjunto aqui, né, do ShapeNet, que tem aquelas pastazinhas, vai subir ele para algum lugar e vai colocar esse endereço aqui no ShapeNet Path. Essa é a versão 2, você não precisa alterar, é realmente esse subconjunto da versão 2 do ShapeNet. E depois que você rodar, você vai ter acesso a esse ShapeNet dataset, e você pode indexar aqui e obter modelos que estão lá dentro, né? Então, no índice 1 aqui, a gente obtém esse ShapeNet Model. Ele tem um identificador, que é basicamente esse identificador que a gente estava vendo aqui na pasta mesmo, né? Esse hash aqui que identifica que modelo é esse. Desculpa. Na verdade, esse identificador aqui é o identificador da categoria e esse aqui é o que a gente estava vendo ali, que é o do modelo, né? Então, o da categoria, eu não sei se... Aqui, ó. Da categoria, esses valores aqui, né? E aí, quando você olha para o modelo mesmo, você pode pedir para ler os vértices do modelo e as faces do modelo, outros atributos, eventualmente, se tiver, né?
E aí esse código aqui está gerando uma textura daquele tipo texture vertex, né, que a gente viu, que dá uma cor para cada vértice, né, do nosso modelo, só para a gente poder visualizar ele utilizando o renderizador diferenciável aqui do PyTorch 3D, né. Então aqui embaixo tem um textinho para configurar uma câmera e tal, né, e iluminação, algumas coisas assim. E a gente pode pedir para renderizar. Curiosamente, né, eles fizeram uma interface que você pode pedir para renderizar em cima do dataset mesmo, do ShapeNet, né? Então, ao invés de estar criando um render por fora, a gente está mandando essa mensagem render aqui, né, em cima do objeto dataset do ShapeNet. E isso dá a vantagem de que você não precisa ter o objeto do tipo meshes aqui, né, ele vai construir isso para ti, basta que você passe algum argumento que ele identifique o modelo que você quer visualizar. Então, uma das formas é você passar o identificador do modelo, né, aquele hashzinho que a gente viu ali na pasta do modelo. Uma outra forma é você passar índices dentro do conjunto de dados. E uma outra forma é você passar categoria que você quer, né, de objeto que você quer renderizar e quantos que você quer de cada, né? Então você vai pegar aqui 2 de mailbox e 3 de washer. E por último é você falar assim, só me dá 5 objetos aleatórios aí e tá tranquilo, né? Eu quero visualizar eles. Então é disso que difere cada um desses códigos aqui. A gente está usando esse image grid para visualizar eles. Quando vocês rodarem, vocês têm que conseguir enxergar esses objetos, né? Então, a parte 2 é isso, não tem, garantir que você consegue rodar isso, visualizar os objetos, mas você não precisa responder nada com relação a isso. Aí na parte 3, a gente vai brincar um pouco com a visualização utilizando o Plotly, né, a integração do Plotly com o PyTorch 3D, e manipular alguns dados ali desse dataset, né? Então, a primeira pergunta aqui é para você mostrar o número de instâncias que existe nesse subconjunto do ShapeNet, né? Então você pode ver lá o tamanho dele utilizando aqui essa função main. A próxima é para você criar um objeto do tipo meshes, né? Lá do PyTorch 3D, a partir de algum objeto lá do ShapeNet, né? Então a gente já viu como ler, por exemplo, vértices e faces, e isso é suficiente, né, para você construir um objeto do tipo meshes. A sugestão é você nomear ele MyFirstMesh para esse código aqui funcionar, mas se você der outro nome, se atente a mudar esse código aqui, tá? Porque isso aqui está definindo um dicionário de cena para o Plotly, né? Então ele tem uma única cena aqui, um único subplot e um único objeto dentro dessa cena que tem esse identificador aqui, ShapeNet Mesh, e o objeto mesmo está dado aqui, né? Então, a gente vai usar essa função plotScene, ela retorna a imagem aqui que você pode visualizar, né? A imagem não, né? Um objeto do Plotly aqui é uma imagem interativa, né? Ele vai ter todos os eixos ali e você vai poder visualizar esse objeto da ShapeNet, tá? Aí vem uma pergunta aqui, né? Que para você poder renderizar modelos com textura, né, no Plotly, a gente já viu que ele aceita apenas esse texture vertex, né? Ele não funciona com o V. Então a ideia é que você crie uma textura, né, tipo texture vertex, que seja mais complexa do que simplesmente aquilo que a gente estava fazendo ali, que é uma textura completamente branca, né? Então, sei lá, eu mostrei no notebook lá de texturas uma textura que é um gradiente, né? Baseado, eu usava as cores utilizando o quanto que o vértice estava deslocado ali, né? No espaço, né? Tá mais deslocado para o X, então ele vai pegar ali mais da cor vermelha. Mas no Y vai pegar mais a cor verde, e por assim vai. Então isso é uma possibilidade. Mas tem outras formas de você gerar texturas, assim, sei lá, você pode gerar uma textura que varia de branco para preto, ou de uma cor para outra, um gradiente de duas cores, assim. Não é muito complicado de fazer um código que faça isso, que você depois vai atribuir isso a um objeto. Pode ser que não fique muito bom quando você passar no objeto, né, porque você não sabe como é que está a sequência
dos vértices dele, né? Mas pode valer a pena testar. Ou você pode usar um modelo mesmo procedural conhecido aí, um Pairing Noise, a gente já comentou aqui sobre isso. É um dos modelos, inclusive, que eu utilizo assim, na minha pesquisa. Você pode encontrar na internet, tem vídeo no YouTube ensinando a fazer e tal. O ChatGPT, ele faz também, mas ele não fica bom. Geralmente vem com erro. Eu já pedi para ele fazer os códigos assim, e às vezes ele erra a questão de dimensões dos tensores e tal, dos vetores, que é uma coisa que você deve ter condição de corrigir, mas se você não conhece o modelo do Pairing Noise, por exemplo, e gerar uma textura desse tipo, você vai ter que ajustar os parâmetros do mesmo jeito para ter uma textura boa. E então, assim, é bom que você entenda um pouquinho do modelo do mesmo jeito. E então esse 3.2 é basicamente visualizar a mesma coisa, só que com textura, né? Bota uma textura aí no objeto. Depois, criar um outro objeto do tipo meshes, também usando o ShapeNet, e visualizar os dois no mesmo subplot, né? Então você está vendo que isso aqui é um dicionário, né? Um dicionário de dicionário, né? Tá vendo aqui, ó, chave aqui, botou um subplot, e aí tem um objeto aqui, você pode botar mais objetos aqui dentro, né? Então essa é uma opção. Adicionalmente, né, ou alternativamente, você pode criar um batch de meshes com as duas malhas ou outras malhas, né? Ao invés de ter dois meshes separados, né, duas instâncias separadas, pode ter um batch de meshes e aí você vai poder visualizar elas usando esse plot batch individually, né? Então esses exercícios esses aqui eles são associados. Aí, se você botar eles no mesmo subplot, você pode ter o seguinte problema: cada malha está definida num sistema de coordenadas próprio. O que isso quer dizer? Assim, é muito fácil, por exemplo, você dizer que o centro do teu objeto está no centro do sistema de coordenadas. É o 0, 0, 0, 0, 0, né? É o centro do teu objeto. Ele não está posicionado em relação a nada no mundo, né? Então, o sistema de coordenadas está olhando para o sistema de coordenadas próprio do objeto. Então, quando você botar dois objetos no mesmo subplot, utilizando o sistema de coordenadas deles, você vai ver eles superpostos, né? Se um for muito maior do que o outro, se eles não estiverem normalizados, talvez você só enxergue um deles, porque o outro vai estar dentro, né? Vai estar contido ali na hora de montar essa visualização, tá? Então, esse exercício aqui é para você provavelmente vai passar por esse problema aqui, e aí, para você não ficar confuso, só estou vendo um, ou eles estão grudados, tá com problema e tal, aí você pode construir essa visualização aqui no 3.4 que tem cada um num subplot diferente. Então, ao invés de botar eles aqui, você vai botar um subplot 1, um subplot 2, separa eles. E você vai conseguir visualizar eles em duas cenas diferentes. São dois sistemas coordenados diferentes. E aí, para finalizar aqui essa parte 5, a gente tem argumentos esses que eu estou sugerindo vocês utilizarem na função plot scene ou plot batch individually, né? Basicamente para mexer com background, com grid, essas coisas, né? E aí vocês vão aprendendo como usar o Plotly. E esse extra aqui é para você criar proceduralmente, né? Criar um objeto aqui do tipo meshes, calculando os seus vértices e faces, né? Sei lá, de um modelo paramétrico, assim. Então, eu falei sobre isso na aula passada, quando eu mostrei aquela esfera, né? Porque a esfera, eu realmente peguei uma parametrização da esfera, né? E amostrei os pontos no espaço e fiz a tesselagem, né? Disse como é que eles deveriam se associar. Então, isso aqui é basicamente fazer isso, né? Para uma outra forma. Formas que são, sei lá, sólidos de revolução. São simples de você fazer isso, né? Você pegar um cilindro, um cone, ou alguma outra curva mais complicada que você vai rotacionar em relação a um eixo, como, sei lá, o eixo Y, é simples, né, de você depois pegar e associar aqueles vértices, você sabe assim a ordem deles para colocar. E, então, isso aqui é um excelente exercício para garantir que você entendeu como é que funciona essa representação de vértice
de lista de vértices e lista de índices, né, para formar as classes, porque você basicamente vai estar não vai estar escrevendo um arquivo, mas vai estar escrevendo todo o conteúdo que poderia estar num arquivo como aqui OBJ, Ply, Auth, etc. Né? Então, isso aqui encerra a parte 3, que é a parte do ShapeNet. Né? Tudo isso aqui que a gente viu até agora tem a ver com o ShapeNet. E aí eu segui uma parte 4, baseada num dataset que foi lançado recentemente pelo esse Instituto Allen, né? Para AI, que eles chamam de Objaverse, e é um dataset bem maior que ShapeNet, né? Então, o link que vocês clicarem, vocês vão parar nesse lugar aqui, e aí eles estão vendendo que é melhor, que é mais detalhado, etc. Tal, mas certamente é muito maior pela comparação que eles estão fazendo aqui. Né? Tem mais de 800 mil objetos rotulados e de várias categorias. Tá? E aí eles disponibilizaram aqui um paper, que é esse aqui, também sobre o dataset. E, inclusive, se você quiser, você pode usar na questão 1, se você quiser ler esse paper, não o paper da ShapeNet, você pode ler esse aqui e responder a pergunta. Acho que é meio que equivalente. Assim. Embora o ShapeNet ele tenha uma questão histórica, assim, né? Porque ele tem uma associação com o ImageNet, tem o WordNet e tal. Mas eu acho que pode ser interessante você ler esse aqui, se você quiser ler e não o outro. E então tem o paper e tem o Google Colab, que mostra como que você pode utilizar esse conjunto de dados. Tá? Então, o exercício aqui é carregar modelos 3D desse Objaverse, né, como malhas do PyTorch 3D. Então, a gente viu que o PyTorch 3D facilita tudo no ShapeNet, mas às vezes você pode ter que utilizar esse Objaverse ou outro conjunto de dados. E aí, como é que você faz isso? Né? Como é que você integra isso na tua pesquisa, no teu ambiente aqui e tal? Então, esse problema você vai resolver agora. Né? Você vai integrar ele aqui e vai usar o Differentiable Renderer do PyTorch 3D, né, que a gente usou lá antes do plot, lá na parte 2, você vai usar ele para visualizar o dataset. Tá? Aquele dataset está no formato GLB, ele não está no formato OBJ, que a gente está acostumado a importar aqui no PyTorch nos outros assignments. Só que esse arquivo aqui do PyTorch 3D mostra como que você pode ler um GLB. Então, tá uma coisa que está experimental ainda lá, mas que funciona, eu testei. Né? Então, se você usar essas linhazinhas aqui, você consegue importar um GLB. E aí você vai visualizar ele com o render, e na 4.2 você vai visualizar no Plotly. Só que tem o seguinte detalhe, eu quero que você visualize com textura, porque esses arquivos eles já têm textura, né? Se você olhar para as imagens aqui, elas estão bonitinhas e tal. Só que as texturas que tem lá, elas são texturas por coordenado V. E para visualizar no Plotly, a gente precisa de texturas do tipo Texture Vertex, né? Então, aqui você vai conseguir, no Differentiable Render, você vai conseguir visualizar direitinho. Aqui você vai ter que fazer uma conversão entre esses dois. Não é uma conversão perfeita, já vou explicar por quê. Mas é melhor do que ficar vendo um objeto que tem uma cor só chapada, tá? Então, você vai usar essa função, vai criar uma nova malha lá, ou substituir na antiga a textura por essa Texture Vertex e vai visualizar ele com o Plotly que a gente fez na parte 3, tá? E essa função aqui, eu peguei ela dessa discussão lá do PyTorch 3D e ela tem um problema, assim, porque ela faz uma conversão muito simples entre uma textura por UV e uma textura por vértice, e essa conversão não pode ser feita dessa forma, assim, certamente não para qualquer malha, e eu acho que as malhas desse dataset não vai funcionar muito bem, mas é alguma coisa, porque, assim, um mesmo vértice, ele pode ter mais do que uma coordenada UV, assim, mais do que uma coordenada de textura, né? Ou você pode ter alguns outros artifícios, assim, para resolver isso, mas pensa na esfera, por exemplo, que a gente estava vendo, que eu mapeei a textura dela lá, que era aqui retangular.
Os pontos que estão no começo, assim, na primeira coluna da imagem, eles têm que casar com os pontos que estão na última coluna da imagem, né? Porque você vai envelopando isso na esfera, tem um momento que essa coisa tem que costurar, né? Então, só que para que o cálculo dê certo, né? Num certo momento você está olhando, quando você olha para os pontos que estão em volta daquilo ali, você tem que saber que, eu estou olhando para as coordenadas aqui que estão mais próximas de zero, para eu poder interpolar certinho e achar esses valores. E quando você está terminando, você tem que olhar para as que estão mais próximos de 1 para interpolar certinho. Então, tem um problema de vizinhança ali, né? Então, tem algumas formas de resolver isso, né? Uma das que eu já usei, por exemplo, é duplicar vértices, né? Você bota vértices que têm a mesma posição, mesma coordenada espacial, mas tem coordenadas de texturas diferentes. Mas tem como você fazer de maneira esperta, usando a mesma coordenada do vértice, mas sabendo que tem duas coordenadas de texturas diferentes. Então, assim, por conta dessas inconsistências, dessas questões delicadas assim de mapeamento de textura, se você quiser calcular mesmo uma texture vertex, você teria que primeiro fazer essas interpolações, calcular o valor que teria de cor para cada vértice, para depois fazer a atribuição. Então, o que está sendo feito aqui não é suficiente, mas pode usar isso aqui sem nenhum problema, tá? E, bom, é isso que a gente tem para o próximo assignment. E aí, estou aberto aí para vocês fazerem perguntas, dúvidas, etc.